Estou de volta, parte 2 da nossa aula. Essa parte 2 relaciona a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. É assunto curto, páginas 55 e 56. Bom, primeiro caso que nós vimos, primeira lei de Newton, é a lei da inércia relacionada a uma força resultante nula sobre o corpo. Agora, nós vamos observar que, para eu mudar essa condição de inércia, eu tenho que aplicar força no corpo. E essa força vai depender necessariamente da massa desse corpo. Então vamos ver. A segunda lei de Newton é a seguinte: de acordo com Newton, a força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração adquirida por ele. Anteriormente nós vimos que a força é o agente físico capaz de variar a velocidade de um corpo, ou seja, de causar aceleração num corpo. Mas essa aceleração causada vai depender também da massa que esse corpo possui. Então observe, essa relação pode ser descrita com a seguinte equação: a força resultante sobre um corpo, ela é o produto da massa do corpo vezes a aceleração. Observe o seguinte, que a massa, ela é um valor constante. É a consistência física da matéria. Então o corpo só vai perder, só vai variar a massa se ele perder, ou seja, tirar um pedaço dele, certo? Então, a relação aqui é interessante, que como a minha massa é constante, se eu vario a força, eu vou variar a aceleração aplicada no corpo. Então, ó, essa equação também é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Eu vou usar muito essas iniciais, PFD, tá? Princípio fundamental da dinâmica, sendo que a FR é a força resultante sobre o corpo. Volto a colocar a força resultante, aquela força imaginária que está fazendo o mesmo papel que todas as forças que estão atuando no corpo. Ela não existe sozinha, tá? A força resultante não vai existir sozinha. M é a massa do corpo, A é a aceleração. Então, ó, de acordo com essa lei, para que se mude o estado de movimento de um objeto, é necessário exercer uma força sobre ele, que dependerá da massa que ele possui. A aceleração, que é definida como uma variação de velocidade pelo tempo, terá o mesmo sentido da força aplicada, conforme mostra a figura a seguir. Então observe, vamos entender uma coisa aqui, ó. Eu apliquei a mesma força em 4 objetos com massas diferentes. O que vai acontecer? Para cada massa, devido à aplicação dessa força, eu vou ter uma aceleração. Observem que para uma força de 2 newtons aplicada a um corpo de 1 kg, eu tenho uma aceleração de 2. Se eu aumentar a massa, a aceleração diminui nessa força de 2 newtons. Ó, não variei a força. Se eu diminuir a massa, a aceleração aumenta. Aumentei ainda mais a massa, a aceleração diminuiu. Então, essa aceleração ela vai variar de maneira proporcional à massa do corpo, certo? Massa e aceleração para uma mesma força são grandezas inversamente proporcionais. Se eu, olha aqui ó, o exemplo do 1 kg por 4 kg. Se eu aumento a massa, o que eu faço com a aceleração? Eu diminuo. Olha lá, ó. A massa aumentou 4 vezes. Para uma mesma força, a aceleração tem que diminuir 4 vezes, tá? Então observem, ó. Ao aplicar uma força sobre um objeto, imprimimos sobre ele uma aceleração que será dependente de sua massa. Podemos ver a partir da figura que, ao aplicar uma força de 2 newtons sobre um objeto, ele adquirirá uma aceleração maior quando a massa for de meio quilograma. No caso, quando eu apliquei a força de 2 newtons na massa de meio quilograma, eu encontrei uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. E uma aceleração menor
quando a massa for de 4 kg. No caso, na hora que eu apliquei a força de 2 newtons na massa de 4 kg, nós observamos que a aceleração foi de meio metro por segundo ao quadrado. Isso significa que, quanto maior a massa de um corpo, maior deve ser a força aplicada para que ele se altere seu estado de movimento. Sendo a inércia definida como a resistência de um corpo para alterar o seu estado de movimento, podemos dizer que a segunda lei de Newton também define a massa como a medida da inércia de um corpo. A força é uma grandeza vetorial, pois é caracterizada por um módulo, direção e sentido. A unidade no sistema internacional para a força é o Newton, que representa o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Lógico, né? Newton elaborou as 3 leis na hora que ele desenvolveu o princípio fundamental da dinâmica, que está relacionado à variação da força aplicada num corpo de massa qualquer. Ele não ia deixar a unidade de força em quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Ele imortalizou o nome dele, colocou Newton. Tudo bem? Bom, então observem o seguinte aqui, ó, nessas duas animações. Mesmo carro. Ou seja, temos a mesma massa. Beleza? Na primeira situação, aplica-se uma força F. Essa aplicação de força F num corpo de massa M causa uma aceleração A. No segundo caso, eu dobrei a força aplicada para a mesma massa. Isso significa que a aceleração dobra. Então, a velocidade adquirida pelo segundo carro é maior que a do primeiro carro. Por quê? Porque a aplicação da força foi maior. Beleza? Vamos mudar a condição agora, ó. Mesma força aplicada, porém agora para corpos com massas diferentes. A massa é a condição de inércia de um corpo. Ou seja, neste caso, como eu apliquei a mesma força, a aceleração adquirida pelo carro é maior que a aceleração adquirida pelo caminhão. Por quê? Porque o carro tem menor massa. Então, quanto menor a massa para a aplicação de uma mesma força, maior a aceleração. Então, mais rápido esse carro aqui vai variar a sua velocidade. Beleza, pessoal? Bom, a segunda lei de Newton também se aplica a movimentos curvilíneos. Lembra lá que eu falei na hora que a gente estava estudando a inércia que a condição de inércia para um equilíbrio dinâmico é o corpo percorrendo uma trajetória retilínea com velocidade constante? Por que eu estou voltando nisso? Porque a partir do momento que eu tenho um corpo movimentando-se numa trajetória curvilínea, não importa se ele está com velocidade constante, vai existir uma força aplicada sobre o corpo para ele poder fazer aquela curva. Então observe, a segunda lei de Newton também se aplica a movimentos curvilíneos, nos quais há aceleração centrípeta. Nesses casos em que há aceleração centrípeta, pode ser definida uma força resultante centrípeta, que aponta para o centro da trajetória. Lembrando-se do que foi estudado para a aceleração centrípeta, é possível descrever o módulo da resultante centrípeta ou simplesmente resultante centrípeta como? Vamos entender, ó, pelo princípio fundamental da dinâmica. A força resultante é o produto da massa pela aceleração. Isso daqui é a segunda lei de Newton. Beleza? Se a força resultante for uma força centrípeta, isso vai ser o produto da massa vezes a aceleração centrípeta. Nós vimos anteriormente, no vídeo nas aulas da semana passada, que a aceleração centrípeta é a razão entre a velocidade ao quadrado do corpo e o raio da trajetória. Neste caso, não importa, pessoal, se a velocidade é constante ou variável. Tá? Eu vou ter a aplicação dessa força para esse corpo poder fazer a curva. Então, a força centrípeta aplicada sobre esse corpo vai ser o produto da massa
pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, ó, ao girar a massa na horizontal, a atração da corda é a força resultante centrípeta do movimento, responsável pela aceleração centrípeta, que altera a direção da velocidade da massa e mantém a trajetória circular. Vamos deixar bem claro, ó. Ele altera a direção da velocidade. Então ele faz isso daqui, ó. Beleza? Observem, ó, nessa animação que em nenhum momento eu tenho variação do tamanho do vetor velocidade. Ele está mantendo a velocidade constante. O que está variando para o vetor velocidade? A direção e o sentido no decorrer da trajetória. Olha lá, ó, a força apontada para o centro da trajetória circular. Tranquilo, pessoal? Bom, com isso eu fecho essa segunda lei, fecho esse vídeo também. Daqui a pouco a gente vai para a terceira lei para a gente fechar isso tudo. Um abraço.